Quem ainda segue na briga pelo acesso na Série B porque o Remo venceu de novo sob o comando de Guto Ferreira e chegou muito forte na briga pelo acesso. O Curitiba venceu de novo e disparou na liderança da Série B e o Atlético Goianiense jogou demais e também chegou na briga pelo acesso. Vamos ver tudo agora no prisma da rodada 30 da Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, cara. Seja bem-vindo ao Torcedorismo, um canal onde a gente fala de futebol brasileiro todos os dias e todas as noites nós temos lives. Então, 9 horas da noite hoje tem live, não deixa de se inscrever e ativa o sininho para participar da live, cara. Vamos participar da live junto com a gente, que as lives estão muito legais. A sua inscrição é muito importante, é de graça, é só inscrever no Inscreva-se, clica aí no Inscreva-se e fica tudo certo. Cara, a gente teve uma rodada 30 da Série B que simplesmente colocou 9 times brigando pelo acesso. Exatamente, 9 times. Vou botar a tabela na tela aí pra você se ligar no que eu tô falando. Do Remo até o Curitiba, todo mundo brigando pelo acesso. Do Remo até o Atlético Paranaense, 3 pontos separam o quarto colocado do nono. Então todo mundo segue na briga pelo acesso. Na zona do rebaixamento nós temos 3 times ali praticamente encaminhados. E hoje eu acho que a briga realmente é entre Atlético e Volta Redonda para ver quem permanece na Série B do ano que vem. Mas ainda não tem ninguém rebaixado e ninguém com acesso confirmado. Vamos falar sobre todos os times nesse vídeo. No final do vídeo você vai ver o time que foi o campeão dessa rodada do Prisma e também os destaques da rodada, os times que foram destaque positivo e destaque negativo. Ordem alfabética, começando pelo Amazonas, que empatou com o Atlético. Um jogo em que o Amazonas precisava vencer desesperadamente. Com esse empate num confronto direto, viu o Atlético permanecer fora da zona de rebaixamento e o Amazonas está a 5 pontos para sair. O Amazonas está muito mal na Série B e está com 27% no nosso prisma. Já o América não. O América vem se recuperando muito forte sob o comando de Alberto Valentim. São 3 vitórias nos últimos 5 confrontos e venceu a Ferroviária fora de casa num confronto que era direto contra o rebaixamento. Também o América nesse momento abre 5 pontos para a zona do rebaixamento, vai para a 14ª colocação e finalmente o Coelho tá respirando na Série B. Já tá com 67% no prisma, na bola dourada pro América, tá? Mudou da água pro vinho. Já o Atlético com esse empate não foi um negócio ruim, porque o Atlético se manteve fora da zona do rebaixamento, mas também não foi um negócio bom porque ele não abriu ali vantagem para a zona do rebaixamento. Ele está a 2 pontos do Volta Redonda, que também empatou nessa rodada. Então o Atlético poderia ter aberto ali 4 pontos, mas não foi o que aconteceu. O Atlético segue muito ameaçado de rebaixamento e está com 27% no nosso prisma. Falar do Dragão agora, o Atlético Goianiense, que jogou o fino da bola. Alô, você torcedor do Dragão, o Atlético botou o Furacão na roda. O Atlético Goianiense jogou muita bola, mesmo com os desfalques. Cara, um time muito coeso, tocando a bola, muito confiante. O Atlético vence por 3-0 fora o baile dentro da sua casa. E a situação do Atlético Goianiense agora é a seguinte, ele está a 3 pontos do próprio Atlético Paranaense. Só que o Dragão precisa de 2 rodadas para entrar no G4 pelo critério de desempate, né? Ele tá a 3 pontos do Atlético, mas tem 3 vitórias a menos na tabela. Então, ele precisa de 2 rodadas para entrar no G4, mas está na briga pelo acesso. Comenta aqui embaixo se você confia no acesso do Atlético, que está com 87% aqui no nosso prisma. Já o Atlético Paranaense nesse jogo, cara, pareceu aquele Atlético Paranaense do início da Série B, né? Do primeiro turno. Um time apático, um time com uma defesa completamente aberta, né? A defesa do Atlético Paranaense, que vinha 3 rodadas sem sofrer gols, foi muito mal de novo, né? Segue sendo a pedra no sapato do Atlético e dessa vez o ataque não funcionou, né? O Atlético tava aí há 15 jogos seguidos marcando pelo menos um gol na Série B, né, fora a Copa do Brasil, e o Atlético não conseguiu marcar gols, nada funcionou para o Atlético, foi um péssimo jogo, mas é aquilo, não tem terra arrasada, o time vinha de 7 vitórias seguidas, continua no G4, só que agora tá vendo ali 3 times podendo alcançar o Atlético na próxima rodada. Então a próxima rodada, que é um confronto direto contra o Remo, o Atlético precisa vencer, senão corre sério risco de sair do G4, mas segue com bola dourada aqui no prisma com 80%. Já o Avaí perdeu mais uma fora de casa, perdeu para o CRB, o Avaí tá na 11ª posição, precisa somar mais 5 pontos e entrar de férias, tá? Péssima temporada do Avaí, muito por conta da diretoria, mas o Avaí não vai cair, pelo menos tá aí com 27% no prisma. O Botafogo, esse eu não posso falar isso, né? Tá ali a 4 pontos do Atlético, o Botafogo que perdeu mais uma, viu o Atlético abrir mais um ponto e o Botafogo tá cada vez mais próximo da Série C do ano que vem. Perdeu pro Coxa assim sem fazer nada, só Léo Gamalho, que é uma ilha
técnica ali nesse time do Botafogo, porque o resto dos jogadores, cara, foram muito mal nesse jogo, tá com 7% aqui no Prisma. A Chapecoense voltou a vencer um confronto direto, emendou a segunda vitória seguida na Série B, depois da Chapecoense ter vencido o Amazonas, venceu o Novo Horizontino e colou no G4, está a 1 ponto de novo do Atlético Paranaense, e a tabela da Chape não é das mais difíceis na reta final não, tá? A Chape tem uma tabela possível, jogou o que precisava contra o Novo Horizontino, passou o Novo Horizontino, colou no G4, a Chape volta firme na briga pelo acesso, tá aqui no Prisma com 40%. O CRB voltou a vencer o Avaí e, cara, a situação do CRB é aquela, né? É o melhor mandante da Série B e um dos piores visitantes. Se o CRB na próxima rodada vence o Goiás, o CRB entra na briga pelo acesso. Se ele vencer um joguinho fora de casa, ele entra na briga pelo acesso, mas nesse momento está só sonhando e tá com 60% aqui no Prisma. O Criciúma, cara, mais um jogo em que o Criciúma não joga bem, né? Segundo jogo sem vitória, mas conseguiu um empate importantíssimo contra o Vila Nova. Criciúma segue na terceira posição, segue ao alcance da liderança, segue disputando o título, mas tá vendo a Chapecoense ali no encalço, tá? O Criciúma pode sair do G4 na próxima rodada, porque se a Chapecoense vencer e o Criciúma perder, o Criciúma seria ultrapassado pela Chape, e aí o Atlético Paranaense vencendo também o Remo, os dois ultrapassariam o Criciúma e o Criciúma terminaria na quinta posição. Então abriu o olho, o Criciúma enfrenta o Amazonas, precisa vencer na próxima rodada para não sair do G4. O empate já garante o Criciúma no G4 na próxima rodada. O time tá com 53% no Prisma e precisando retomar bom desempenho. O Curitiba esse retomou bom desempenho, jogou muita bola sem o Ronier, não sentiu falta dos seus destaques ali, né? Rodrigo Rodrigues não jogou, Ronier não jogou, mas Yuri Castilho e Coutinho fizeram o que precisava. Yuri Castilho deu assistência, fez gol. Curitiba jogou muito, o primeiro tempo resolveu o jogo, o segundo tempo foi em ritmo de treino, controlou o jogo e abriu 6 pontos de vantagem para o quinto colocado. A situação do Curitiba está cada vez mais encaminhada. Curitiba precisa somar mais 9 pontos para conquistar o acesso, são 3 vitórias nas últimas 8 rodadas. É o time, é o único clube que eu consigo garantir que vai subir. Eu acho que o Curitiba, por conta da tabela que ele tem na reta final, já tem um vídeo aqui no canal em que eu analisei as tabelas recentemente, então a tabela do Curitiba é a mais favorável entre todos os times que brigam pelo acesso e é um time que joga um dos melhores jogos de toda a Série B. É um dos melhores times da Série B, então não tem por que a gente desconfiar do Curitiba. Passou aquela fase ruim do Coxa, já emendou 2 vitórias seguidas, já retomou o trilho das vitórias, segue na liderança, segue a 2 pontos do vice-líder, 3 pontos do terceiro colocado, colocou 5 pontos de vantagem para o Atlético Paranaense e 6 para a Chapecoense. Então, o Curitiba, cara, nesse momento é o time em que a gente pode confiar mais na conquista do acesso. Não está garantida a vaga do Curitiba, mas nessa rodada ele deu um salto muito maior com a derrota do Novo Horizontino e com a derrota do Atlético Paranaense. Então o Coxa agora respira e está muito mais tranquilo. Está com 47% no Prisma, está em recuperação depois daquela má fase. E o Cuiabá deixou escapar um ponto importantíssimo, né? 2 pontos, né? Se o Cuiabá tivesse vencido o Paysandu, ele estaria na quinta colocação com o mesmo número de pontos do Atlético Paranaense, tá? Mas acabou empatando com o Paysandu fora de casa, segue ao alcance do G4, pode entrar no G4 na próxima rodada, mas não pode perder pontos dessa forma. Um grande mandante que é o Cuiabá tem que pontuar mais fora de casa, porém Eduardo Barros, técnico do Cuiabá, segue invicto sob o comando do time, tá? É com 60% no Prisma. A Ferroviária perdeu um confronto direto que não poderia perder, né? A Ferroviária tá com 36 pontos, perdeu pro América, tá a 5 pontos da zona do rebaixamento, mas ainda está correndo risco. Apesar de estar tranquila, não pode perder confronto direto assim dentro de casa, né? A Ferroviária tá com 33% no Prisma. O Goiás, rapaziada, empatou com Volta Redonda num primeiro tempo bastante ruim, tentou acordar no segundo tempo e não conseguiu fazer o gol, martelou, foram mais de 20 finalizações no jogo. E o Goiás, cara, a gente sabe que tem uma tabela, os últimos 6 jogos do Goiás, eu tô avisando isso aqui, são muito difíceis. Goiás nas próximas 2 rodadas precisa vencer os 2, precisa vencer o CRB e precisa vencer o Atlético. Se o Goiás não vencer os 2, vai se complicar muito na briga pelo acesso. O Goiás, dentre os times que estão no G4, é o que tá jogando o pior futebol, tá com 47% aqui no Prisma. O Novo Horizontino perdeu mais um confronto direto, né? Perdeu para Chapecoense, mas segue a 1 ponto, né? Foi beneficiado com a derrota do Atlético Paranaense. Novo Horizontino tem muitos confrontos diretos daqui para frente e precisa vencer algum, né? Tá com 67% no nosso Prisma. O Fantasma foi derrotado pro Remo, segue sendo uma boa Série B do Operário. O Operário tá com 8 pontos de distância da zona do rebaixamento, não vai subir, não vai cair, mas é um time que deve pensar na renovação do Alex pro ano que vem, porque é um time que mostra boas condições de melhorar na temporada do ano que vem contratando certo. O Operário tá com 33% no Prisma. O Paysandu
Empatou em casa com o Cuiabá, cara, e a situação do Paysandu vai ser decidida nas próximas 3 rodadas. Na verdade, cada rodada das próximas 3 podem decidir a sequência do Paysandu para a Série C, tá? Paysandu enfrenta o Botafogo, precisa vencer. Paysandu enfrenta o Remo, precisa vencer. E Paysandu enfrenta a Ferroviária, precisa vencer. Mesma sequência do primeiro turno, em que o Paysandu venceu 3 jogos seguidos, ele precisa fazer de novo para ter a mínima chance de permanência. Precisa fazer 9 pontos nos próximos 3 jogos. O Paysandu tá chegando ao fim, tá? Tá chegando ao limite. Tá com 33% aqui no Prisma. Já o Remo, rapaziada, e recuperação absurda com o Guto Ferreira e o Grego, hein, que foi titular. Fala o nome do Grego aqui nos comentários, cara, que é difícil falar o nome do Grego, né? Meia Grego que chegou no Remo, foi titular pela primeira vez e o cara jogou bola, tá? Tá sem ritmo ali de jogo, né? Mas o cara joga bola, dá pra ver que tecnicamente o cara conhece. Deu uma assistência logo ali no iniciozinho do jogo, um passe ali entre linhas. Encontrou o João Pedro que fez o gol, mas estava impedido, né? Foi anulado, mas deu pra ver que o Taxides, né? Taxides, alguma coisa assim. O cara joga muita bola e o Remo de Guto Ferreira, meu amigo, se o Guto Ferreira tivesse chegado ali 4 rodadas antes no Remo, a situação do Remo poderia estar bem melhor. Só que o Remo venceu fora de casa um jogo dificílimo diante do Operário, tá? E se colocou muito forte na briga pelo acesso. Qual é a situação do Remo nesse momento? Tá na 9ª colocação. Pô, Diogo, 9ª colocação sim, mas está a 3 pontos do Atlético Paranaense. E, meu amigo, enfrenta o Atlético Paranaense na próxima rodada. É o confronto, é a final do Remo. É final. Se ganhar, não sobe, mas se perder, esquece, tá? Se ganhar, ele só fica muito, muito forte na briga pelo acesso. Se perder, não vai subir mais. É isso. Por isso que eu chamo de final. O Remo vencendo esse jogo diante do Atlético Paranaense, ele iguala o número de pontos do 4º colocado. Tá certo que o Atlético Paranaense perdendo esse jogo pro Remo, provavelmente o Furacão perde a vaga de 4º colocado, tá? Mas o Remo poderia ficar ali a menos de 3 pontos do 4º colocado. Vencendo esse jogo, o Remo ficará uma rodada de entrar no G4. É muito importante. E depois de enfrentar o Atlético Paranaense, o Remo ainda tem 2 jogos em Belém. Ele enfrenta o Paysandu, né, logo depois no Clássico, na 32ª rodada, e na 33ª rodada enfrenta o Atlético no Mangueirão. Então, os próximos 3 jogos, o Remo também precisa fazer 9 pontos. Se o Remo fizer 9 pontos, pode me cobrar. Se nas próximas 3 rodadas o Remo vencer os 3 jogos, ele vai entrar no G4. É disso que o Remo precisa para sonhar com o acesso. O time está aí com 47% no Prisma e Guto Ferreira está mudando o time, hein? Da água pro vinho. Já o Vila Nova, rapaziada, empatou mais uma em casa em um jogo em que ele jogou melhor. E é a sina do Vila Nova nessa temporada, né? Muitos jogos em que ele jogou melhor e não conquistou os 3 pontos. Já são 8 jogos sem vencer do Vila Nova seguidos na Série B. O time tá com 39 pontos, não deve ser rebaixado, mas não vai subir também. Tá com 27% no Prisma. O Volta Redonda conseguiu arrancar um empate do Goiás muito importante. Volta Redonda segue precisando de apenas uma rodada para se livrar do rebaixamento, está a 2 pontos do Atlético. Volta Redonda na próxima rodada enfrenta o Avaí. Se vencer e o Atlético perder, o Volta Redonda sai da zona do rebaixamento. O time carioca está com 33% no Prisma. A tabela do Prisma está aqui do lado para você e temos um novo campeão. O Atlético Goianiense com 87% é o campeão desta rodada do Prisma. Tirou a coroa das mãos do Atlético Paranaense e colocou na sua cabeça. O Atlético Goianiense realmente jogou o fino da bola, foi o time que apresentou o melhor futebol nesta rodada. Meu irmão, a torcida gritou olé. É assim, pegou um time que vinha de 7 vitórias consecutivas, cheio de desfalque Atlético Goianiense e não tomou conhecimento do seu adversário. Talvez o Atlético tenha acordado tarde demais, mas está na briga pelo acesso nesse momento. O destaque positivo vai pro Remo de Guto Ferreira, tá? O Remo de Guto Ferreira. Eu quero deixar frisado isso, porque se o Remo tivesse trocado de técnico um pouquinho antes, talvez o Remo nesse momento estivesse muito mais bem posicionado, talvez estivesse dentro do G4. É impressionante a mudança de postura do time, como é um time mais corajoso, um time que privilegia mais jogadores técnicos, que privilegia triangulações, aproximação dos seus jogadores. Então é o destaque positivo, o Remo de Guto Ferreira. O destaque negativo é outro time do G4, é o Goiás, cara. O Goiás, apesar de estar na 2ª posição, tá desempenhando um futebol muito ruim em reta final, e a gente sabe que reta final cobra um preço alto, então o Goiás corre o risco de perder o seu acesso caso não melhore urgentemente. Próximas 2 rodadas vão ser decisivas para o acesso do Goiás. Meu irmão, comente aqui embaixo quem que está fora do G4 que você acha que vai alcançar o G4. Fala lá, Chape, Novo Horizontino, Cuiabá, Atlético Goianiense ou Remo.
Quem você acha que vai chegar no G4 ao final da Série B? Se inscreve no canal para participar das lives e receber os vídeos de graça. Deixa sua curtida nesse vídeo. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou.